A questão 8 baseia-se na figura 7A, 7B e 7C. Pessoal, só esse comecinho já é muito importante, porque aí eu recebi muitas perguntas. Gente me dizendo, professor, mas essa questão 8 não tem recurso porque pode estar fora do padrão. Bem, pessoal, agora cuida o seguinte, ele diz que a questão 8 baseia-se na figura 7A, 7B e 7C. Então eu tenho que levar em conta estas figuras, não só o padrão. Por que não só o padrão, professor? Porque a gente vai ver daqui um pouquinho, e isso é importante destacar, que lá no começo da prova de vocês tinha um textão enorme falando sobre que a princípio os programas estão na sua configuração, está na sua configuração padrão. Mas se houver alguma alteração vai aparecer no texto ou em imagens. E aqui a figura fala que essa questão vai se basear em 3 imagens, e inclusive algumas delas alterando esse padrão. Portanto, muita gente foi testar essa questão em casa e disse, no meu acontece uma coisa antes, então eu vou entrar lá com recurso porque a questão não está no padrão. Mas tem que ler o texto do início da prova, que disse que eles podem alterar o padrão se eles colocarem algum texto ou alguma imagem. E a imagem foi colocada demonstrando, sim, que houve uma alteração no padrão inicial, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, a questão 8 baseia-se, observa de novo, na figura 7A, 7B e 7C. A figura 7A mostra a janela principal do Firefox Quantum, versão 58.01.1, 64 bits, acima da qual se ampliou e destacou alguns ícones para facilitar a resolução da questão. A figura 7B, que nós já vamos mostrar, mostra uma caixa de diálogo desse navegador ativada a partir da figura 7A. Eu vou mostrar que figura é essa. Observa, a figura 7B é essa que eu estou mostrando agora. E essa figura 7B, estando mostrada aqui, que indica que o padrão foi alterado. Porque inicialmente, quando a gente tem o padrão inicial, não aparece direto essa figura 7B. Mas se eu já acessei o recurso e se eu confirmei a minha inscrição no recurso que ele já vai pedir aqui, aí vai aparecer a 7B. Professor, mas daí não teria que dizer isso? Não, porque ele mostrou a figura justamente para dizer que ele já tinha se inscrito nesse recurso, senão não apareceria a figura 7B. Tanto é que o enunciado diz, a figura 7B mostra, não bota como hipótese, diz, mostra uma caixa de diálogo desse navegador ativada a partir da figura 7A. Então, quer dizer, alguns desses recursos da figura 7A vai ativar aquela caixa de diálogo mostrada na figura 7B. Quer dizer, ele já alterou o padrão inicial do programa. E ele pode fazer isso quando ele mostra a imagem, ele mostrou. Depois, a figura 7C exibe intencionalmente apenas parte de uma aba do Firefox ativada a partir da figura 7B. Então, não bastando isso, ele disse que clicou na figura 7A em algum lugar e aí apareceu a figura 7B, e clicou em algum lugar na figura 7B e apareceu a aba da figura 7C. Quer dizer, tudo isso apareceu, e isso é o enunciado que disse. Isso não é mas isso no meu computador não acontece do mesmo jeito, porque está no padrão inicial. E ele alterou esse padrão inicial fazendo a inscrição, por isso ele mostrou as figuras com o passo a passo que mostra que ele alterou esse padrão inicial. Depois disse lá, nos locais apontados pelas setas número 6 e 7, inseriu-se retângulos para ocultar qualquer detalhe existente nesse local. Não bastando isso, ele ainda disse que intencionalmente botou retângulo apontado pela seta número 6 para esconder alguma coisinha para não revelar tudo da questão. E também botou um retângulo ali na figura com a seta apontada pelo número 7 também para não revelar tudo. E aí veio a questão, pessoal, dizendo, um usuário do navegador Firefox resolveu armazenar o link da página eletrônica mostrada na figura 7A. Ele quer armazenar o link. Muita gente a partir daí já pensaria no favoritos, tem que cuidar, tem que terminar a questão, porque tem que olhar as imagens, a questão tem que estar de acordo com as imagens. Será que favoritos aparece, quando eu clico em favoritos aparece essa imagem da figura 7B? Será que clicando em algum lugar dentro de favoritos apareceria essa imagem da figura 7C? Aí tem um ponto, então, um usuário do navegador Firefox resolveu armazenar o link da página eletrônica mostrada na figura 7A. E não é só favoritos que tem essa hipótese, não. Para isso, ele deu apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre um ícone lá da figura 7A. Quer dizer, ele aplicou um clique em algum desses links apontados pela seta número 1, 2, 3, 4 ou 5. Qual deles ele clicou para aparecer a figura da 7B? Depois ele continua então, ó.
Para isso, ele deu apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre um ícone da figura 7A e ao surgir a caixa de diálogo mostrada na figura 7B, que é esta aqui, então clicou em algum ícone lá da 7A para aparecer essa imagem da figura 7B, salvou o link desejado, cujo, observa, resultado pode ser observado na figura 7C. Então ele diz que usou essa caixa de diálogo da 7B para salvar um link que depois foi mostrado na figura 7C. Nesse caso, pode-se afirmar que o ícone da figura 7A, pressionado por esse usuário, foi apontado pela seta número letra A, 1, letra B, 2, letra C3, letra D4, letra E5. E é bom que eu mostre aqui bem ampliado, porque lá no comecinho da prova, isso não estava nessa questão, estava no começo da prova que vale para todas. Num dado momento ele diz, os programas utilizados nessa prova foram instalados com todas as suas configurações padrão. Aí ele diz, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente se necessário. Então ele pode sim alterar o padrão da questão, padrão do programa, tirando da sua configuração padrão, desde que ele alerte isso no texto ou com alguma questão, ou com alguma imagem, ou mostradas visualmente se necessário, que foi o que ele fez nessa questão. Ele mostrou essa caixa de diálogo para dizer que o padrão não estava mais lá, que inicialmente era um jeito, mas que depois que eu me inscrevo nesse recurso passa a constar o que ele descreveu aí na 7B. E aí o gabarito que eu já marquei aqui para vocês foi a letra A de América, que é o gabarito oficial, da seta apontada pelo número 1. 1. Por quê? A seta apontada pelo número 1, que eu vou mostrar para vocês agora, deixa eu voltar um pouquinho aqui, mostra um recurso chamado Pocket. E nós vamos fazer esse teste prático aqui. Aliás, vamos fazer até com os diversos recursos que a questão indicou. Vamos pegar aqui, ó, todos esses itens para testar. Vamos começar com o item 1, que é o gabarito da questão, certo? Que é o correto mesmo, com certeza. Quer ver? Ó? Vamos testar. Eu estou aqui no site da Polícia Civil, poderia entrar em qualquer site, estou plagiando um pouco eles, é claro. Aqui nós temos esse botão que ele sugere pela seta número 1, que diz salvar no Pocket. Professor, o que é o Pocket? É um recurso que eu posso salvar recursos das páginas que eu acesso para visualizar em outros dispositivos, inclusive, porque eu me inscrevo no Pocket e depois eu posso acessar esse mesmo recurso que eu acabei de salvar lá no meu smartphone, lá no meu tablet, até em outro computador, em um laptop, em um desktop. Quer dizer, eu salvo algo que eu desejo acessar em outros dispositivos através do Pocket. Então, quando eu clico em salvar no Pocket, como eu já me inscrevi no Pocket, assim como apareceu na questão, vem esta imagem que vocês estão enxergando ali, ó. Essa imagem, dizendo que salvou no Pocket. E aí eu posso pedir para remover a página ou até ver a lista do Pocket. E aí quando eu peço para ver a lista do Pocket, vai aparecendo todos os itens que eu salvei no Pocket. Tem vários itens que eu posso salvar. Inclusive links posso salvar. Links a favoritos, por enquanto eu não salvei nenhum. Arquivos eu posso salvar no Pocket. Posso mostrar minha lista geral, artigos, vídeos, imagens, tags. Bem, eu posso ir armazenando vários itens. Mas eu armazenei aqui um link. Observa como é que eu sei que é um link, porque se eu clicar aqui, observa essa mãozinha, acessa o conteúdo correspondente. Bem, vamos fechar um pouquinho essa aba para observar. Então, se a gente voltar na questão lá, vamos só fazer um retorno aqui à questão. Só um minutinho aqui, pessoal, estou ajeitando. Aí. Então, se nós realizarmos agora a ideia de percepção dessa questão, clicar aqui na seta apontada pelo número 1, de fato, de alguma maneira, me permite realizar o que ele queria, que era salvar o link desejado. E percebe que, de fato, apareceu a janelinha descrita aqui na figura 7B, só que como ele escondeu propositadamente, ele pode fazer isso, porque ele citou que iria fazer. Só arrumar aqui o meu áudio. Ele citou que ia realizar essa operação, então ele pode esconder. E aí acabou depois, eu inclusive clicando aqui onde diz ver lista, para ver a lista do que ele foi armazenando no Pocket, inclusive os links. E é importante isso porque muita gente pode ter acreditado nessa questão, que a resposta certa seria essa estrelinha aqui, ó. Até vou desmarcar aqui, ó, para remover de favorito. Essa estrelinha é adicionar aos favoritos.
Aí alguém me diria, mas não adiciona um hiperlink, mas não aparece aquela imagem. E ele disse que recurso eu clicaria da seta número 1, 2, 3, 4, 5, que apareceria aquela imagem que está mostrada ali na figura 7b. Quando eu clico em adicionar a favoritos, aparece esta outra imagem, onde eu vou colocar, vou até remover para mostrar para vocês de novo, ó. Vou clicar ali, aparece essa imagem que diz, ó, nome, pasta e a etiqueta dentro de favoritos e concluído e remover favorito. Esta imagem aqui não estava na figura 7b. A imagem que estava na figura 7b é aquela que aparece quando eu clico no Pocket e não aquela que aparece quando eu clico em favoritos. Depois, é claro que tem outros recursos aqui que estavam descritos, como, por exemplo, nós temos aqui uma opção chamada Ver Histórico, Favoritos Salvos e muito mais. Aqui eu clico e também não apareceu a imagem, mas apareceu uma lista de opções das quais eu posso escolher alguma delas. Aqui tem um outro item também interessante que me permite mostrar painéis. São painéis que aparecem exibindo conteúdos, inclusive do próprio Pocket, entre outros. E aqui, essas listrinhas é abrir menu, que mostra o menu do Mozilla Firefox. Então, de fato, aqui, pessoal, mesmo que muita gente tenha reclamado, falando aqui, mas quando eu inicio na configuração padrão inicial, clicar no Pocket não aparece essa imagem da figura 7b. Mas aí que eu peço para vocês lembrarem o que o enunciado disse, que caso haja alguma alteração na configuração padrão, isso pode ser exibido com imagens e foi o que ele fez. Por isso a resposta está correta aqui, a letra A foi no item 1, da seta apontada pelo número 1 que ele clicou, certo? Questãozinha, eu sei que muita gente acabou errando e porque queria uma forma de elaboração de recurso, mas eu pessoalmente acredito que a questão está corretamente elaborada de acordo com os ditames e as premissas que a própria Fundatec colocou lá no início de todas as questões de informática, como eu mostrei para vocês e destaquei. Eles mesmo dizem que eles não precisam seguir obrigatoriamente o padrão, desde que eles coloquem um texto e imagens demonstrativas. E foi o que eles acabaram fazendo. Resposta, então, letra A de América como gabarito oficial dessa questão, número 8 da prova de informática relacionada à Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul 2018. Certo, pessoal? Essas eram as 8 questõezinhas em si que resolvemos.